Olá, bem-vindos à nossa aula de Legislação Especial Civil. Vamos tratar agora do seguinte tema. Vamos falar de maneira abrangente sobre a cooperação jurídica internacional e vamos dar uma abordagem, vamos reforçar, falar de maneira um pouquinho mais específica sobre os alimentos internacionais. Está bem? Vamos falar de maneira abrangente sobre a cooperação jurídica internacional, dando um viés na matéria dos alimentos internacionais. É impossível se falar de cooperação jurídica internacional sem se falar dos instrumentos tradicionais. Quais são esses instrumentos tradicionais de cooperação jurídica internacional? Nós temos, então, as cartas rogatórias, tá? Cartas rogatórias que vêm a principalmente, está bem? Principalmente servirem como instrumento para perfectibilizar, para dar eficácia a despachos e decisões interlocutórias proferidas por juiz estrangeiro, por órgão jurisdicional do exterior. E também temos a homologação de decisão, muitas vezes denominada homologação de sentença, tá? Homologação de sentença, como o próprio nome vai dizer, aí nós temos um ato jurisdicional vinculante, definitivo ou não, né? Vinculante, definitivo ou não. A gente já vai ver por que definitivo ou não. Em ambos os casos, há que se proceder com um ato chamado de exequatur. O que é que quer dizer isso? Uma decisão estrangeira não tem força aqui no nosso ordenamento, na nossa ordem jurídica brasileira. Ela tem que passar por um exequatur, uma análise pelo órgão judiciário brasileiro. A gente já vai ver como isso se dá, partindo da justiça estrangeira, passando pela STJ e, eventualmente, sendo executada ou não pela Justiça Federal, a depender do caso. Vamos passar depois a análise do auxílio direto. O que vem a ser o auxílio direto? De que maneira que este importante instituto veio a, de certo modo, revolucionar a cooperação jurídica internacional. Vamos falar do auxílio direto, dando uma abordagem quase que histórica a partir da Convenção, está bem? Convenção de Nova York de 1956 sobre prestação de alimentos no exterior e vamos dar uma analisada na Convenção da Haia de 2007, bem como o seu protocolo, está bem? Convenção da Haia de 2007, bem como o seu protocolo facultativo. Neste caso, ambos os instrumentos internacionais, né, vêm a ser sancionados, vêm a ser promulgados, aí, tendo sido ratificados pelo Brasil, e vêm justamente a serem promulgados pelo Decreto 9176 de 2017. Repetindo, Decreto 9176 é justamente o decreto sancionador de ambos os tratados, a Convenção da Haia de 2007, bem como o seu protocolo facultativo. Então vamos lá. Quando se fala de cooperação jurídica internacional, você tem que começar a análise do respectivo instituto com a seguinte pergunta: será que uma decisão estrangeira ela tem força no Brasil? E agora, será que um ato que foi exarado por um órgão jurisdicional estrangeiro tem força aqui no Brasil? E aqui, como tudo no direito, a gente tem uma resposta que é bastante ambígua. A gente tem a resposta clássica que é o depende. Por que depende? Depende por conta do seguinte: para que uma decisão jurisdicional seja vinculante no Brasil, regra geral, está bem? Regra geral, ela tem que passar por um procedimento denominado de exequatur. Está bem? Um procedimento denominado de exequatur. E o que é que vem a ser o exequatur? O exequatur vem a ser um ato de análise
pelo Poder Judiciário brasileiro de uma decisão estrangeira. É uma análise pelo Poder Judiciário estrangeiro de uma decisão estrangeira. Então, o Poder Judiciário vai analisar esta respectiva decisão estrangeira e dizer se essa decisão estrangeira ela tem força no Brasil ou não. E aqui nós temos já algumas questões interessantes para nós pontuarmos, está bem? Com relação a essa decisão estrangeira, ou seja, essa decisão emanada pelo Poder Judiciário estrangeiro, durante muito tempo quem fazia essa análise era o STF, o Supremo Tribunal Federal. Porém, com a Emenda Constitucional 45, quem faz análise do exequatur vem a ser não mais o STF, mas o STJ, está bem? Aqui, cuidado, este tema é muito cobrado em concursos públicos, principalmente para analista, técnico, OAB e alguns cargos de defensor, está bem? Qual que é o órgão que faz análise do exequatur no Brasil? É o STJ, está bem? É o STJ. Tomem cuidado, porque a LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não foi atualizada, tá? A LINDB faz alusão ao STF, porém eu pergunto, quando você tem um conflito entre normas entre Constituição e uma lei ordinária, como a LINDB, qual que está vigorando, a Constituição ou a lei ordinária? É a Constituição. A Constituição diz STJ. STJ. A LINDB diz STF. Qual que é a corte que tem competência para o exequatur? Evidentemente, o STJ. Desde a Emenda Constitucional 45. O que mais? Então, nós temos mais uma questão aqui, tá? Mais uma questão aqui. Quando se fala aqui no âmbito da cooperação jurídica internacional, é possível se classificar as decisões em dois grandes grupos, tá? O grupo que vem a ser homologado, ou melhor dizendo, vai passar por uma análise na condição de carta rogatória, está bem? Carta rogatória, e outro grupo de decisões vai ser analisada através da homologação de decisão ou homologação de sentença, ou então exequatur de sentença, dependendo do contexto, principalmente acadêmico, em que você esteja se referindo, né, dependendo da sua respectiva nomenclatura aí. Então, nós temos o seguinte, as cartas rogatórias, elas são basicamente um mecanismo, tá, um pouco símile àquilo que se tem com relação às cartas precatórias. É um juiz dizendo para outro juiz o que fazer. Tá? Um juiz, por exemplo, na Áustria, vamos pegar, por exemplo, quer que uma pessoa seja citada no Brasil. O juiz da Áustria não pode determinar que um cidadão no Brasil seja citado. O juiz brasileiro é que vai dizer se um cidadão brasileiro, um cidadão então domiciliado, residente aqui, vai ser citado ou não, está bem? E o que acontece? Então, o juiz austríaco não pode citar diretamente, o juiz, então, austríaco, o juiz estrangeiro, ele vai expedir uma carta rogatória, está bem? Que vai ser analisada pelo STJ. E, eventualmente, essa carta rogatória vai ser executada aí pelo juiz federal. Olha só que interessante. A execução de cartas rogatórias se dá pela Justiça Federal. Vamos analisar agora o artigo 34 do novo Código de Processo Civil. Repetindo, vamos analisar o artigo 34 do novo Código de Processo Civil. O artigo diz o seguinte: compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida, apreciar o pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional, que quer dizer o seguinte, conforme a gente vai ver, tá? No caso de auxílio, nós temos que o juiz estrangeiro, caso ele tente realizar um pedido aqui para o juiz federal, o juiz federal é que vai eventualmente encaminhar para a STJ, podendo aí ocorrer a oitiva do MPF e assim por diante, do Ministério Público, para que então o exequatur seja realizado pelo STJ e somente então
o juiz federal realize este procedimento. É um pouquinho complicado, né? Já avancei um pouco com relação ao auxílio direto, mas o que nós temos é o seguinte: o ato de execução, aí quando envolver o auxílio direto ou não, o auxílio direto principalmente vai envolver, então, a Justiça Federal. Tem como o juiz estadual acabar por realizar uma medida de carta rogatória? Sim, quando não envolver o auxílio direto. É possível, sim, também. Que mais? Temos mais uma questãozinha aqui. Não é claro no nosso ordenamento jurídico internacional até que ponto que uma decisão ela deve passar pelo procedimento de homologação de decisão ou então de mera execução de carta rogatória. Por quê? Durante muito tempo, quando a lei brasileira era um pouco mais burocrática, se entendia que só podia ser homologada, né, a decisão judicial que já fosse definitiva, ou seja, que tivesse trânsito em julgado. E a prova do trânsito em julgado, por vezes, era muito difícil, muito difícil. E eis que, atualmente, se tem um entendimento que não é necessário mais o trânsito em julgado, mas sim a força vinculante da decisão estrangeira. Cuidado aí, porque o novo Código de Processo Civil veio a suprimir um instituto que era demandado na ordem jurídica brasileira. Mais uma questão. Por vezes, uma ordem judicial ela é urgente e ordens judiciais estrangeiras podem sim ser executadas no Brasil através do procedimento de carta rogatória. Vamos supor que um bem encontre-se no Brasil e há uma urgência em se atingir este bem de alguma maneira. Você precisa esperar a homologação de uma decisão estrangeira? Não. Tal pode ser realizado através de uma carta rogatória nos termos do artigo 962, tá? Artigo 962, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Vamos passar agora à leitura, tá? 962 é passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. E parágrafo 2º, a medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que garantido o contraditório no momento posterior. Está bem? Então, temos o garantido, né, essa questão da execução da medida estrangeira, porém fica consignada aí a necessidade do contraditório. É possível se executar, mas há que se garantir a oitiva da pessoa que venha a ser atingida por esta respectiva decisão. O que mais que há de importante? Temos mais algumas questõezinhas com relação à cooperação jurídica internacional de maneira abrangente, antes de nós vermos o que há de mais importante, que é justamente o auxílio direto. O que acontece? Os ordenamentos jurídicos de cada país são distintos, não é verdade? O Código Civil brasileiro é uma lei brasileira. O Código Civil brasileiro não vai ser igual ao Código Civil argentino, é muito parecido com o português, mas não é igual. Vai ser diferente de toda a legislação norte-americana, que é fundada em cases e assim por diante, não é verdade? E é isso que nós temos que, quando se faz uma análise de uma decisão estrangeira, seria impossível se analisar até que ponto a decisão estrangeira está de acordo com a lei brasileira, porque ela nunca vai estar. A decisão estrangeira vai estar sempre de acordo, possivelmente, né, com o ordenamento jurídico estrangeiro. Uma decisão em matéria indenizatória proferida pelo juiz de Portugal vai estar de acordo com o Código Civil de Portugal, não é verdade? E eis que, se o juiz brasileiro, se o órgão jurisdicional brasileiro fosse fazer uma análise da decisão estrangeira conforme o ordenamento brasileiro, seria impossível se homologar, se executar as decisões estrangeiras, porque elas não estariam muitas vezes de acordo com justamente ao ordenamento brasileiro. Porém, em sentido contrário, nós não podemos executar no Brasil algo que seja completamente contrário
aos ideais mais básicos, tá? Os ideais mais básicos do nosso ordenamento. Nós não podemos executar, por exemplo, no Brasil, uma ordem que determine que uma pessoa seja torturada. Na verdade, vamos, infelizmente, analisar a situação de alguns países árabes em que é possível que se tenha ordens de cumprimento de castigos físicos. Seria possível se executar uma decisão estrangeira para se impor sofrimento, se impor um castigo físico sobre determinada pessoa aqui no Brasil? A resposta é claramente negativa. Porém, até que ponto que você deixa de analisar o direito brasileiro, mas também faz um resguardo dos princípios jurídicos mais importantes aqui à nossa República. Como é que funciona? Aqui no Brasil, adota-se como critério geral o chamado juízo de delibação. Tá? Juízo de delibação. Tá? Especialmente com relação às cartas rogatórias, mas não exclusivamente. E eis que no juízo de delibação, também se aplica em certo termo com relação à homologação e decisão, você tem que, na delibação, tá? Na delibação é realizada uma análise de até que ponto uma decisão estrangeira ela está de acordo com algo básico. O que é o básico no Brasil? Soberania, bons costumes, dignidade da pessoa humana, sabe? São os 3 princípios mais básicos e estes 3 princípios básicos decorreriam de um princípio maior, tá? Que é a tutela da ordem pública. Então temos bons costumes, soberania nacional, dignidade da pessoa humana e o mais importante de todos seria a ordem pública. Na ordem pública, vários ordenamentos dizem: nós não executamos decisão estrangeira que venha a ofender a ordem pública, tá? E da ordem pública decorrem esses outros 3: soberania nacional, dignidade da pessoa humana e bons costumes. Eis que, então, faça análise desses elementos. A decisão ela é contrária aos bons costumes, sim ou não? E nós temos alguns casos interessantes, por exemplo, a possibilidade de se executar no Brasil uma dívida decorrente de um jogo de pôquer. No Brasil, se você tem uma dívida de jogo, ela não é vinculante, ela não é exequível aqui no Brasil, porque ela não tem o chamado elemento rafto, né, das obrigações. Ela não é exequível, ela não tem capacidade de ser executada aqui no Brasil. Porém, nos Estados Unidos é. E eis que, se um indivíduo realiza uma dívida de jogo em um cassino de Las Vegas e volta para o Brasil, ele pode ser executado no Brasil? A resposta é positiva. Por quê? Porque essa decisão ela viola o direito brasileiro? De certo modo, sim. Porém, ela viola a ordem pública brasileira, ela viola a segurança nacional, ela viola a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana, ela viola os bons costumes. O Poder Judiciário brasileiro, STJ, tem jurisprudência pacífica no sentido de que é possível sim se homologar esse tipo de decisão. E mais uma questão, tá? É o seguinte: aqueles que são mais engajados no direito internacional privado sabem que nós temos no Brasil um protocolo muito importante, que é o Protocolo de Las Lenhas, no âmbito da cooperação jurídica internacional, porém no Mercosul. Tá? Acerca da cooperação jurídica especificamente no Mercosul, nós temos o Protocolo de Las Lenhas. E o Protocolo de Las Lenhas vai dizer que decisões podem ser homologadas como se fossem cartas rogatórias, através de um procedimento simplificado. Cuidado aqui, porque o STF não interpreta essa convenção de maneira literal e vai dizer que, em que pese o Brasil dever obedecer a esta convenção internacional, é necessário se dar o exequatur de homologação de decisão estrangeira, cumprindo-se com o procedimento próprio. Tá? O procedimento próprio deve ser aí respeitado. Para finalizarmos essa parte de homologação em cartas rogatórias, só quero trazer algumas observações. Primeira observação:
decisão de tribunal internacional, não tribunal estrangeiro, tribunal internacional, não precisa de homologação. Estamos falando da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, decisão de um tribunal penal internacional, por exemplo, tribunal internacional, não precisa, decisão desses tribunais não precisa passar nem por homologação, nem por qualquer procedimento de carta rogatória. Está bem? Porque a força deles decorre da própria convenção que os institui e a qual o Brasil aderiu. Mais uma questão. No Brasil, nós podemos ter homologação parcial. Vamos supor que uma decisão diga que a pessoa tenha que passar por algo que é ilícito, mas uma outra parte seja lícita. A pessoa tem que ser submetida a um castigo físico e tem que pagar uma multa. Neste caso, a parte do castigo físico não é executada, mas a parte da multa pode ser executada sim. É possível homologação de decisão parcial. Outra questão, não precisa de homologação os títulos executivos extrajudiciais. A pessoa eventualmente veio a realizar uma dívida no exterior, assumir uma dívida no exterior e ter um título executivo extrajudicial que venha confirmar essa dívida. É necessária homologação judicial? Não. É possível se passar com o respectivo procedimento de execução desse título executivo extrajudicial. Dispensa-se aqui a participação do STJ. E outra questão, laudo arbitral é considerado uma decisão judicial, portanto, deve passar sim por um procedimento de homologação próprio. O que acontece aqui? Este procedimento todo, ele por vezes é moroso, tá? É moroso. Olha só, antes até era o STF, olha só esse procedimento. Vem uma decisão do Poder Judiciário Estrangeiro, o STJ tem que analisar, para depois ser cumprida a carta, pode ser pela Justiça Federal ou não. O que acontece? Num âmbito muito específico, esse procedimento de homologação, em que se realizava o pedido de delibação, você analisava sempre a ordem pública de cada decisão, um procedimento muito lento, e vinha a comprometer, principalmente, mas não exclusivamente, a execução de alimentos, né? Ou seja, os alimentos internacionais que eram proferidos por um órgão jurisdicional estrangeiro, eles vinham a ser comprometidos, tá? Vinham a ser comprometidos, porque este processo aqui é muito moroso e o credor, ou seja, o alimentado, né? A criança, o ex-cônjuge, essa pessoa vinha sofrer com essa morosidade, com a burocracia e assim por diante. E eis que já no início do século XX surgem tratativas para se pensar em um modelo mais sério. Essas tratativas são realizadas logo após a Primeira Guerra Mundial, porém as tratativas elas não avançaram porque não se estava pensando em um sistema que fosse mais sério do que esse. A comunidade internacional não estava conseguindo conceber algo que fosse ainda efetivo. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que surge aí a ascensão política dos Estados Unidos, os Estados Unidos ficam justamente sendo vislumbrados como uma referência global, incluindo aí o seu sistema jurídico, né? Então, os Estados Unidos vêm a propor o seguinte, olha só o que os americanos propõem logo após a Segunda Guerra Mundial, quando se debate sobre a efetivação dos alimentos internacionais vem a ser reestudada. Os americanos, eles têm em seu sistema, vamos pensar que isso aqui é um mapa dos Estados Unidos, né? Aqui é a Flórida, aqui um outro estado e assim por diante. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem o seu ordenamento jurídico próprio, eles são uma federação, eles têm um sistema judiciário próprio, e durante muito tempo eles tiveram dificuldade para fazer com que as decisões de um estado fossem executadas em outro estado. Os Estados Unidos tinham essa dificuldade. E eles surgiram com a seguinte ideia, uma ideia até bastante simples. Toda vez que tiver uma decisão a ser
executado em outro estado, a gente vai ter um auxílio, tá? Um auxílio chamado de auxílio direto, um auxílio entre instituições, de modo que um estado vai nomear uma autoridade, essa autoridade vai ser uma autoridade central. E o outro estado vai nomear uma outra autoridade, também denominada de autoridade central. E é a autoridade central de cada país, também, de cada estado norte-americano, que vai justamente realizar o processo de execução, de auxílio, do que possa vir a ser necessário. Qual que é a jogada aqui? Este processo de auxílio, auxílio direto entre autoridades centrais, dispensa o intermediário, dispensa um juízo de derivação, dispensa um exequatur. É como se você tivesse, então, um poder judiciário auxiliando o outro poder judiciário. Uma autoridade que às vezes nem é judicial, auxiliando uma outra autoridade que nem é judicial. É cortar, tá? É cortar o intermediário. E qual que foi a jogada de gênio, né? Foi o seguinte: tirando dos Estados Unidos, substituindo estados norte-americanos, tá, por países. Então você tem um país, o outro país. Um país nomeia uma autoridade central e o outro país nomeia outra autoridade central. E é a autoridade central que vai dialogar com outra autoridade central. Pode parecer um pouco confuso, mas é muito mais prático. Sabe por quê? Porque aqui você já não tem intermediário. E agora você tem o seguinte: agora você tem que um órgão vai dialogar diretamente com o outro. E só se for necessário é que o Poder Judiciário vem a intervir. Olha só o que acontece no âmbito da cooperação direta. Vamos supor que determinado credor em um país queira executar uma medida em outro país perante um devedor. O que acontecia antes? O credor tinha que procurar um poder judiciário, o poder judiciário tinha que emanar uma ordem para outro país, que ia passar por um juiz de exequatur para depois vir a ser executada esta ordem. Agora não. Agora o credor, que tem uma pretensão perante o devedor, não tem que procurar o poder judiciário. Ele procura quem? Ele procura a autoridade central. Autoridade central do seu respectivo país. Tá? O credor vai procurar a autoridade central do seu respectivo país. A autoridade central é que vai, então, realizar os procedimentos. A autoridade central vai realizar o do primeiro país, vai realizar a autoridade central de um país, vai realizar os procedimentos e contactar a autoridade central do outro país. Por isso que é auxílio direto, porque não tem poder judiciário aqui no meio. E se for necessária a intervenção do poder judiciário, tá? Se for necessária a intervenção do poder judiciário, é essa autoridade aqui que vai, então, realizar um acionamento do poder judiciário só se mostrar necessário. Isso veio a funcionar durante muito tempo justamente com alimentos. Nos termos da Convenção de Nova York de 56, nós tínhamos, em um primeiro momento, durante muito tempo, o Ministério Público Federal atuando como autoridade central brasileira. Ou seja, se você fosse alguém que tivesse direito a alimentos e o seu pai, enfim, estivesse em um país como, digamos assim, França, o seu pai está trabalhando na França, você não precisa acionar o Poder Judiciário do Brasil, que vai então passar para uma análise de expedição de carta rogatória, que vai ser analisada lá pelo Poder Judiciário estrangeiro. Não. Esse procedimento é abandonado e você, credor de uma prestação de alimentos, contacta a autoridade central. A autoridade central brasileira era o Ministério Público Federal.
E eis que o Ministério Público Federal ele não vai acionar o devedor que, por exemplo, estaria na França. O Ministério Público Federal acionava uma autoridade central designada pela França, o Departamento de Justiça, algo nesse sentido. E então era o Ministério Público Federal que realizava um ato de cooperação com, por exemplo, o Departamento de Justiça, Ministério da Justiça, lá da França, que por sua vez ia acionar o devedor, tá? O Ministério Público lá na França ou outra autoridade ia acionar o devedor e eventualmente tentar acionar os bens. Se fosse necessário, a autoridade lá na França que ia estabelecer um contato com o Poder Judiciário, acionar o Poder Judiciário deste respectivo país. Esse sistema veio a dar muito certo, tá? Muito certo, tanto que essa ideia de auxílio direto, que foi criada no âmbito dos alimentos internacionais, tá? Alimentos internacionais, vem a ser replicada. Foi replicada em sede de sequestro internacional de crianças, foi replicada em sede de auxílio em cooperação jurídica lato sensu, ou seja, qualquer procedimento, existem convenções que adotam o auxílio direto. Existe auxílio direto com relação à matéria tributária, a depender dos países, a depender do grau de integração e assim por diante. Há auxílio direto em matéria científica, matéria ambiental, também é possível o auxílio direto. Tudo aqui por causa desse sistema que veio a ser elaborado logo no pós-guerra. Agora que nós compreendemos o que vem a ser o auxílio direto, nós temos que falar sobre algumas questões especificamente com relação a alimentos, tá? Com relação a alimentos. No Brasil, nós sabemos quando os alimentos são devidos, quando são cumpridas, né, as hipóteses lá do Código Civil e assim por diante. Alimentos são devidos à pessoa que possui um vínculo de dependência. Na verdade, os alimentos são devidos à pessoa que tem uma certa idade, ou então, no caso de ex-cônjuge, a pessoa que muitas vezes está se reinserindo no mercado de trabalho, é realizada uma análise casuística, assim por diante. Países, há sempre uma limitação de idade que pode ser relativizada ou não, e assim por diante. O que acontece? Quando se falava de alimentos, uma das principais preocupações que sempre se teve, principalmente quando se editou a Convenção de Nova York de 56, era para não se questionar, tá? Não se questionar a decisão de alimentos, a decisão de concessão de alimentos. Não interessava o mérito da decisão em si, mas que ela fosse cumprida, também respeitando aí a respectiva decisão. Durante muito tempo não havia nenhuma idade limite com relação a quem poderia ser o credor de alimentos, tá? Quem que era o credor de alimentos? Durante muito tempo não havia uma idade limite. Se um país dissesse o meu credor de alimento é aquele que é até 18 anos, o outro país respeitava. Outro país dizia, meu credor de alimentos é aquele que tem até 16 anos. O outro país respeitava. Meu credor de alimentos é aquele que tem 25 anos. Por exemplo, Portugal estabelece 25 anos, desde que respeitado o fato do respectivo credor estar estudando de maneira excepcional. Até 25 anos, Portugal pode ter uma pessoa como sendo credora de alimentos. Eis que isso acabava gerando algumas confusões. A ausência de uma disciplina sobre a idade de quem pode ser credor veio justamente a trazer uma série de pequenos problemas com relação ao processo de homologação, porque isso acabava gerando impasses entre os países. Outro problema que vinha gerar impasses entre países. Será que um devedor, tá? Agora vamos pensar no devedor, ele poderia questionar o valor dos alimentos devidos? Vamos supor que o devedor estivesse em um país que tivesse dificuldade financeira. Vamos supor que o credor estivesse em um país em que a moeda é muito valorizada, um país como o dólar, que tem o dólar dos Estados Unidos, né? Vamos pensar nos Estados Unidos, ou Canadá, Nova Zelândia, essas moedas são muito valorizadas, ou o Japão também tem uma moeda muito valorizada, e vamos pensar que o devedor
que tivesse um filho lá no Japão, enfim. Não, no Japão não, porque o Japão estaria numa situação mais específica, tá? Mas vamos pensar em um credor que estivesse em um país de moeda forte e o devedor estivesse em um país de moeda um pouco mais fraca. Argentina, Brasil, países que não têm a mesma capacidade de consumo e poder aquisitivo que esses países mais desenvolvidos. Nós não temos o euro no Brasil, nós temos o mesmo poder aquisitivo, né? Olha só, vamos supor que um juiz francês viesse a exarar uma decisão determinando o pagamento de 1.000 euros lá na França, para o credor francês. 1.000 euros na França pode ser um valor relativamente enxuto, relativamente pequeno, porém 1.000 euros no Brasil já é um valor bastante elevado. Né? Um euro, vamos supor, com uma cotação um pouco antes do coronavírus, cerca de R$ 5, durante a pandemia, né, R$ 6, ou seja, nós temos uma moeda aí muito forte. O devedor, então, no Brasil, teria que pagar mais de R$ 6.000 de alimentos. Isso aí poderia gerar um problema para o devedor, poderia ser excessivo. Pode, no país em que ele se encontra, ele pedir para pagar menos? Esses problemas vieram à tona no âmbito dos debates da comunidade internacional, tá? E eis que uma série de situações que vinham justamente a não serem disciplinadas pela Convenção de Nova York, vêm a ser disciplinadas pelas convenções pela Convenção da Haia de 2007, que vem a ser justamente promulgada só em 2017 pelo Brasil. Dentre esses problemas, nós temos a questão de quem é o dependente. Tá? Quem é o dependente? O ex-cônjuge, ele é dependente? Para alguns países, para algumas culturas, ex-cônjuge não deveria ser visto como dependente, porém, para outras culturas, o ex-cônjuge deveria ser visto sim. Essa matéria que estava em aberto foi melhor disciplinada. Nos termos do artigo 1º, tá? Do artigo 1º da Convenção da Haia de 2007, nós temos que são credores, tá? São credores as crianças, e aqui, crianças, regra geral, 21 anos, crianças, digo, menores de idade, né? Menores de idade, não mais crianças, menores de idade, 21 anos, sendo que os países têm o direito de reduzir para até 18 anos, tá? 18 anos, ou seja, pelo menos com relação a 18 anos é possível se garantir então os alimentos e regra geral 21. Regra geral 21 anos, porém os países podem reduzir para 18 anos. Países do leste europeu, por exemplo, tendem a reduzir para 18 anos. Países daí da Europa continental, eles daí tendem a aceitar uma idade mais avançada. Portugal, por exemplo, aceita 25 anos. Tá? E assim, Portugal aceita 25 anos, portanto, um país internamente não precisa ficar vinculado a esses 21 anos. E eis que, como é que fica a situação do ex-cônjuge? O ex-cônjuge pode sim tutelar os respectivos alimentos, tá? O ex-cônjuge, porém, deve realizar o pedido conjuntamente do menor de idade, tá? Do menor de 21, do menor de 18. O pedido deve ser realizado conjuntamente. Outra questão importante. Mormente, tá? Mormente, no Brasil, nós podemos encontrar acordos extrajudiciais com relação à matéria de alimentos. Um casal pode, eventualmente, negociar, né, transacionar acerca dos respectivos alimentos. Vamos pensar aí a questão de um filho que tenha 20 anos, né? Vamos pensar um filho que tenha 20 anos, esteja estudando. É possível que o casal venha a transacionar extrajudicialmente sobre o mesmo? Sim, é possível. Com relação a menor de idade, a situação é um pouquinho diferente, né? Porque a questão do melhor interesse da criança e adolescente, a necessidade de intervenção do Ministério Público, assim por diante. Porém, em vários países é possível, tá? Em vários países é possível se negociar o valor dos alimentos entre pai e mãe, né? Entre os pais. Isso no Brasil não é possível no sentido de que um acordo extrajudicial não vai ser executado. Tá? O Brasil realizou uma reserva ao artigo 30, parágrafo 1º. Artigo 30, parágrafo 1º da Convenção da Haia, o decreto 9176, vem a dizer que é possível se
executar um acordo extrajudicial. O Brasil disse não, nós não executamos acordo extrajudicial. Nós queremos que tenha uma intervenção judicial ou de autoridade competente. Mais uma observação. O que é autoridade competente? Em alguns países, a determinação dos respectivos alimentos não se dá com a participação do juiz. Por vezes, se dá com a participação de uma autoridade administrativa. Administrativa, não é o juiz. Essa decisão pode ser executada no Brasil, sendo exarada por autoridade administrativa? Sim. Tá? Jurisprudência do STJ diz que a autoridade administrativa, se for competente, pode ter suas decisões homologadas, executadas no Brasil? Sim. Mais uma questão bastante interessante aqui. O procedimento criado pela Convenção veio justamente com o objetivo de não ser burocrático. Portanto, nós temos o princípio da celeridade, tá? Bem importante o princípio da celeridade. O princípio da celeridade é bem importante, porque ele está previsto no artigo 32, parágrafo 2º da Convenção, e ele que vai ditar que há uma prioridade, tá? Uma prioridade na tramitação dos procedimentos de cooperação no âmbito de alimentos internacionais. Mais uma questão bem interessante. A Convenção de Haia, ela é fundamento, ao mesmo tempo, formal como material. Como assim? Se um ordenamento de um país estabelece alimentos, nós temos um direito material à prestação de alimentos. Então, a Convenção de Haia vai servir como meio processual para executar um direito que venha a ser garantido pelo ordenamento interno de um país. Se uma criança é nascida na França, de pai brasileiro, que volta para o Brasil, é o direito francês que garante que esta criança tem direito a alimentos. Ou seja, o fundamento material é o ordenamento de um país. E a Convenção serve como meio processual, é o instrumento para garantir a tutela deste direito. Eis que, vamos supor que em alguma situação mais específica, um direito não seja assegurado a uma pessoa. Vamos supor que em um país, a pessoa ao completar 18 anos, não tenha direito a alimentos, tá? Não tem direito a alimentos. E eis que a Convenção de Haia garante alimentos até 21 anos. E eis que a pessoa mora em um país em que não há aí este direito assegurado. Você pode se valer da Convenção de Haia como meio material para garantir o seu direito. A Convenção de Haia te confere o direito a ser, digamos assim, alimentado até 21 anos, desde que o Estado não tenha feito a reserva. Vamos pensar em outra situação. Vamos supor que o ordenamento de um país diga 16 anos é a idade máxima para alimentos. Tá? Dos 16 para frente, o indivíduo não tem direito a alimentos. Mas a Convenção de Haia fala em 21 anos como regra geral e, no máximo, uma reserva até 18 anos. Ou seja, esse indivíduo que tem 17 anos, ele tem um direito a alimentos garantido pela Convenção de Haia. A Convenção de Haia garante aí alimentos, pelo menos para aquele que está com 16, 17 anos, até os 18, eventualmente até 21, se o país de seu domicílio não tiver realizado uma reserva. Esse é um aspecto bem importante. Outra questão. O procedimento, tá? A Convenção de Haia garante o procedimento. Porém, os trâmites processuais não estão previstos na Convenção de Haia. A Convenção de Haia garante o instrumento básico, garante o auxílio direto, garante, digamos assim, a existência de um instrumento formal básico para se ter acesso aos alimentos. Porém, a Convenção de Haia não estabelece o procedimento estrito sensu. Não há ritos estabelecidos na Convenção de Haia. Neste caso, qual que é o rito que deve ser obedecido? Aqui temos a lex fori. Tá? Lex fori é a lei do foro, é a lei do local de execução. Se o devedor está no Brasil, aplica-se as normas do novo Código de Processo Civil em sede de execução. Bem simples, tá? Lex fori. Você aplica as leis do local do foro. Não há um trâmite específico disciplinado na Convenção, portanto, você aplica o novo Código de Processo Civil.
Vamos agora ver mais uma expressão latina. Lex fori é a lei do foro, é a lei que determina como é que se processa essa respectiva execução. Nos termos da Convenção de Haia, nós temos para uma outra situação a chamada lex favorabilis. Tá? Lex favorabilis, a lei mais favorável. Lei mais favorável. Nós temos o critério da lei mais favorável previsto na Convenção de Haia com relação a uma matéria bem interessante, que é a da prescrição. Em quanto tempo prescreve uma pretensão de alimentos? É 3 anos? É 5 anos? É 10 anos? Quanto tempo prescreve a pretensão de alimentos? Eis que o credor, por exemplo, está em um país e o devedor está em outro, em que os prazos prescricionais para a pretensão de alimentos mudam. Aqui no caso do credor, a prescrição se dá em 5 anos e no devedor se dá em 3 anos. Qual que é o prazo que se aplica? É o prazo mais favorável, tá? É o prazo mais favorável. No caso, o prazo mais favorável, pensando-se justamente no nosso credor, tá? No nosso credor. Portanto, neste caso, será o prazo de 5 anos, porque é o prazo mais favorável. Tal está previsto no artigo 32, parágrafo 5º. Está bem? Artigo 32, parágrafo 5º, fala do prazo prescricional mais favorável ao credor. Mais uma questão especial. Já vimos quem está legitimado, já temos uma noção de procedimento, já vimos que é possível se estabelecer como critério a lex fori para o procedimento e temos algumas peculiaridades, como lei mais favorável para a matéria de prescrição. Eis que, será que o devedor ele pode se defender de alguma maneira? Como é que se dá este processo? Tá? E aqui nós temos uma brecha bem interessante em matéria de defesa. Tá? Matéria de defesa para o devedor. Matéria de defesa para o devedor. Como é que o devedor faz para se defender de um eventual acionamento, de uma eventual execução dessa respectiva pretensão alimentícia? Ele não pode questionar a decisão, ele não pode questionar o mérito. Se a decisão estrangeira disser você é o responsável pelos alimentos a serem pagos para essa criança, o devedor não pode dizer não, eu não sou o pai, eu não tenho vínculo. Isso não é uma matéria arguível, tá? A matéria do devedor, ela é restrita. Porém, existe algo bem interessante que está previsto no protocolo, tá? No protocolo facultativo, no artigo 6º, tá? No artigo 6º, é possível que o devedor alegue uma matéria de defesa no local em que ele se encontra. Olha só que interessante. Nos termos do protocolo, o devedor pode alegar como matéria de defesa algo que a lei local o garante, algo que o direito local, tá? Ou seja, do seu domicílio o garante. Vamos pensar naquele caso do devedor que está no Brasil e o credor está na França. Lá na França, o credor tem direito a 1.000 euros por mês. E o devedor no Brasil não tem condições de pagar com facilidade 6.000 reais por mês. É muito dinheiro. Olha só, nos termos do protocolo facultativo, o devedor pode alegar como matéria de defesa o direito do local de seu domicílio. E neste sentido, então, o devedor pode alegar onerosidade excessiva. No Brasil, nós temos o binômio necessidade e possibilidade. Se o devedor não tem a possibilidade de pagar 6.000 reais por mês, ele vai ser obrigado a pagar 6.000 reais por mês em sede de alimentos? Não, ele não vai pagar 6.000 reais por mês. Por mais que o filho precise lá na França, se ele não tem essa possibilidade, é, então, realizada uma redução equitativa do valor devido a título de alimentos. Ou seja, nós temos uma brecha bem interessante aqui, porque nos termos da convenção, tá? Nos termos da Convenção de Haia, lá no artigo 28, você não pode
se defender do mérito. Você não pode atacar o mérito da decisão, mas nos termos do protocolo facultativo, você pode se defender nos termos do direito interno. E se o direito interno prevê a questão da onerosidade excessiva, você tem aí uma interessante via de defesa. Então, por hoje é isso. Só retomando, vimos a cooperação jurídica internacional de uma maneira abrangente, que envolve a expedição e o exequatur, né, de cartas rogatórias, que dizem respeito basicamente a despacho de decisões interlocutórias, e como homologação de decisão. Vimos que em ambos os casos há que se passar por um exequatur, né, ou seja, há que se passar pelo crivo do poder judiciário brasileiro, que é exercido pelo STJ, sendo que em caso de auxílio direto, nós temos então aí a participação da Justiça Federal. Só uma observaçãozinha. Quando o auxílio é direto, só reforçando, temos a Justiça Federal. Auxílio direto, tá? Auxílio direto, nós temos Justiça Federal. Qualquer matéria, auxílio direto, Justiça Federal. Seja alimentos, seja sequestro internacional de criança e adolescente, seja questão ambiental, matéria tributária, tá? Justiça Federal. Eis que neste âmbito da cooperação jurídica, não se realiza uma homologação de decisão estrangeira fazendo-se uma análise a fundo dessa respectiva decisão. Se faz uma análise superficial, analisando-se se a ordem pública é respeitada. Ordem pública que envolve dignidade da pessoa humana, soberania nacional ou segurança nacional, bem como os bons costumes. Temos, então, além desses instrumentos clássicos de cooperação jurídica internacional, nós temos também o auxílio direto, que foi concebido justamente na Convenção de Nova York de 56. Foi concebida pelos americanos como uma via de se estabelecer uma execução, uma eficácia de decisões proferidas de um Estado em face ao outro. Este modelo foi convertido para o âmbito internacional, em que o auxílio direto é prestado não mais por autoridades de um mesmo país, mas por países diferentes. Esse modelo veio a ser replicado em diferentes convenções, em matéria, por exemplo, de sequestro internacional de crianças, cooperação de diversas possibilidades, questão ambiental e assim por diante. E eis que essa Convenção de Nova York de 56, ela vem a ser superada, de certo modo, né, até um dispositivo específico que venha expressamente dizer que quando os dois países tiverem assinado a Convenção de Haia, a relação entre esses dois países não é governada pela de Nova York, é a Convenção de Haia que se aplica. E eis que, no âmbito da Convenção de Haia, nós temos várias situações que foram melhor delimitadas que não eram bem tratadas na Convenção de Nova York anteriormente. No âmbito dos alimentos, nós temos então uma delimitação com relação a quem é o credor, ou seja, é o menor de 21 anos, e eventualmente, se o país tiver feito uma reserva, 18 anos. Os países podem eventualmente aceitar pedidos para maiores de idade, sim, mas é porque o ordenamento interno assim o possibilita. Exemplo interessante, Portugal, que aceita até 25 anos desde que a pessoa esteja em treinamento, em estudos e assim por diante. Temos que o ex-cônjuge ele pode ter uma pretensão de alimentos internacional? Sim, é possível sim para o ex-cônjuge, porém esse pedido tem que ser apresentado conjuntamente com o respectivo menor de idade. Temos também algumas questões interessantes com relação à matéria de defesa. Temos que o devedor não pode atacar o mérito da execução. Se há um vínculo reconhecido por justiça estrangeira, esse vínculo não é objeto de discussão. Porém, o devedor pode alegar matérias do direito interno a título de defesa, como a onerosidade excessiva. Temos, então, também que há um vínculo entre autoridades centrais, e são as autoridades centrais que procuram se auxiliar neste processo de execução dos alimentos. Temos que este processo de execução de alimentos deve ser célere, a celeridade é um dos princípios norteadores, e temos também que, em casos excepcionais, a Convenção de Haia não só funciona como instrumento formal de garantia dos alimentos, mas também como instrumento material de garantia dos alimentos. Esta foi a aula de hoje sobre cooperação jurídica internacional com foco em alimentos e, por hoje, encerramos. Até breve.